versículo 8 da palavra do Senhor diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos fazer uma oração, porque a gente tem que viver em constante oração na presença do Senhor. Deus, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa para ser honrado, meu Pai, de ministrar a tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós já podemos sentir, meu Pai, a tua presença aqui. Quando nós estávamos orando, quando nós estávamos, meu Pai, intercedendo por essa igreja, nós já podemos, meu Pai, sentir que o Senhor se faz presente. Meu Pai, que nesta noite eu venho diminuir, porque eu não sou nada, meu Pai, eu não faço nada, mas quem realiza e quem faz alguma coisa é o Senhor. Me usa nesta noite como apenas um canal, como apenas um instrumento, meu Pai, nas tuas mãos, como um vaso, meu Pai, para falar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Muito obrigado, meu Pai, por essa rica oportunidade de estar na tua casa. Amém. Podeis assentar, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando o pastor Eliel falou para mim estar aqui ministrando esta palavra, eu comecei a analisar a respeito da dracma perdida, a respeito de coisas que às vezes a gente perde na nossa caminhada como crente, como servo do Senhor. Às vezes nós deixamos coisas pequenas que às vezes a gente pensa que não tem importância ser perdido. Às vezes uma pequena perda, um pequeno detalhe, ele causa uma grande coisa, uma grande reviravolta sobre as nossas vidas. Por exemplo, eu falo sobre a minha vida. Teve uma época que eu comecei a me afastar da presença do Senhor. Eu comecei a parar de orar diariamente, porque eu pensava que eu orava demais, eu pensava que às vezes eu estava buscando demais, mas eu só deixei de buscar a presença do Senhor por causa de uma palavra que eu ouvi, e naquela época eu não tinha muita firmeza diante do Senhor, e por causa daquela palavra eu perdi a minha intimidade com Deus. Eu comecei a deixar de buscar a presença do Senhor. Eu deixei de acreditar nos sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Eu comecei a deixar de acreditar nos projetos que o Senhor tem para realizar sobre a minha vida. Porque às vezes, irmão, a gente vai tentar conversar com alguém, esperando que aquela pessoa venha falar palavras que venham nos animar, palavras que às vezes venham nos reerguer, palavras que às vezes venham nos edificar. Só que acontece ao contrário. Às vezes a gente vai lá esperando uma palavra de ânimo, uma palavra para você continuar caminhando, uma palavra para você continuar buscando com afinco a presença do Senhor. Mas aí, de vez de palavras de motivação, de vez de palavras abençoadas sobre a nossa vida, aquela pessoa às vezes lança uma palavra de desânimo sobre as nossas vidas. E às vezes, quando eu não estou preparado, quando eu não estou revestido pela presença do Senhor, aquela palavra faz com que eu afaste da presença de Deus. Aquela palavra faz com que eu entristeça, faz com que eu comece a deixar de buscar a presença do Senhor. E às vezes, quantas dracmas nós temos perdido
perdido, deixado para trás. Quantos sonhos que nós já tivemos e às vezes por causa de alguém nós deixamos de sonhar, nós deixamos de acreditar que aquilo pudesse se tornar possível, se aquilo pudesse se tornar real. Mas tenha certeza de uma coisa: o sonho que Jesus tem planejado sobre a tua vida, ele vai acontecer, ele vai se realizar, porque não é palavra de derrota, não é palavra de desânimo que vai fazer com que Deus deixe de fazer algo sobre a nossa vida. Não é palavra, às vezes, que vem nos entristecer, que às vezes vem tirar nós do foco, que vai impedir o agir de Deus lá no céu. Porque Deus, quando Ele planeja lá no céu, já está decretado, já está assinado, já está carimbado. E quando Ele dá o veredito, o diabo pode usar qualquer pessoa, mas ele vai usar em vão, porque ele vai ter que ver o sonho do Senhor acontecendo na tua vida, porque ele vai ter que ver o sonho do Senhor acontecendo sobre a tua vida, porque ele vai ter que ver as coisas do Senhor sendo realizadas sobre a tua vida. Ele vai ver o seu crescimento na obra, ele vai ver o seu crescimento às vezes no seu trabalho, aonde muitas pessoas às vezes olham para a gente e falam: aquele ali não vai chegar em lugar nenhum, aquele ali não vai realizar, não vai alcançar nada. Mas Deus está falando: eu não sou homem para que minto, e nem filho do homem para que se arrependa. Toda palavra, toda promessa que um dia eu fiz sobre a tua vida, espera em mim, porque eu vou realizar, porque eu vou restituir aquele sonho que às vezes é impossível sim para mim, é impossível sim para você, mas o Deus ao qual nós servimos é o Deus do impossível. 1 Lucas 37 fala: porque para Deus nada é impossível, nada. Porque o Deus que fez os céus e a terra e fez a nós e nos chamou como povo seu e ovelha do seu pasto, é Ele quem guia nós, é Ele quem cuida de nós. E uma coisa interessante, irmãos, nesse capítulo 15 de Lucas, uma coisa que eu reparei é que essa passagem vai falar sobre 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. A segunda parábola, onde nós estamos fazendo a campanha, é da dracma perdida. E por fim, a terceira parábola é do filho pródigo. E na história do filho pródigo, algo que chama a minha atenção, que eu comecei a meditar nessa semana, é que tanto a parábola da ovelha perdida quanto da dracma perdida, as duas se encaixam na parábola do filho pródigo. Por quê? Porque a parábola do filho pródigo, ela vai dizer que o seu pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço pede a fazenda para que ele dividisse a herança entre os 2, entre ele e o seu irmão mais velho. E este filho mais novo, ele se afasta da presença do pai, e ele vai andar pelo mundo, ele vai curtir a vida pelo mundo. E eu comparo este filho que às vezes se distanciou no caminho com aquela ovelha que distanciou do resto do rebanho e do seu pastor. E o filho mais velho, a palavra do Senhor chama minha atenção quando o filho mais novo retorna para sua casa, o pai recebe ele, manda trocar as suas vestes, manda renovar a aliança com ele, colocando um anel no seu dedo, porque a aliança, o compromisso com aquele filho tinha se rompido. E às vezes o compromisso nosso com Deus às vezes tem se rompido, e às vezes Deus dá uma nova aliança sobre a nossa vida, quando a gente voltamos para a presença dele, igual este filho voltou para a presença do pai. E então aquela aliança ela foi renovada, aquela aliança
Só que, de vez do filho mais velho ficar feliz com o retorno do filho mais novo, ele fica triste e começa a questionar com o pai: Pai, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, eu estou na tua presença há tanto tempo, e você não faz uma festa para mim. Você não me dá um bezerro para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. E o pai vai dizer para aquele filho mais velho: o seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava distante e voltou para a casa do pai. Você está aqui ao meu lado e tudo que eu tenho é seu. E esse filho mais velho, ele se encaixa nessa história da dracma perdida. Porque o filho mais novo, ele se distanciou da casa. A dracma perdida foi perdida dentro da casa. Às vezes eu estou dentro da casa de Deus. Às vezes eu venho para a casa de Deus, eu venho para a igreja, e Deus transforma alguém lá de fora e traz aqui para dentro. E começa a usar aquela pessoa. E aquela pessoa começa a se desenvolver na presença do Senhor. Aquela pessoa começa a ser levantada. Aquela pessoa começa a pregar. Aquela pessoa começa a fazer. Aquela pessoa começa a ser usada por Deus. Aquela pessoa começa a ser destacada. E aí eu vou olhar para Deus e vou dizer: Deus, como assim? Eu estou aqui há quanto tempo? Eu estou te servindo há quanto tempo? E o Senhor não me usa dessa forma. Mas essa pessoa que acabou de chegar, essa pessoa que acabou de entrar na tua casa, o Senhor está usando ela dessa maneira. O Senhor está usando ela dessa forma. É porque muitas vezes eu não tenho dado lugar para Deus poder me usar. Eu não tenho dado liberdade para que Deus pudesse me usar da maneira que Ele quer. E às vezes eu vou questionar quando Deus levanta uma pessoa e começa a usá-la na casa dele. Eu vou questionar quando Deus levanta, traz uma pessoa lá de fora e essa pessoa começa a crescer diante da presença do Senhor. Lá em Pedro vai dizer para a gente se humilhar debaixo da presença do Senhor. Que no tempo dele Ele vai nos exaltar. No tempo dele Ele vai te exaltar. É no tempo dele. É no momento dele. É na hora dele. Não é no meu tempo. Não é quando eu quero. Não é quando eu penso. Não é quando eu acho que devo agir. Mas é só no tempo de Deus que as coisas acontecem. É só no momento de Deus que o milagre chega. É só no tempo de Deus que a restauração acontece. É só no tempo de Deus que algo sobrenatural acontece sobre a minha vida. Mas eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que aprender a descansar em Deus. Porque às vezes eu não tenho descansado diante da presença do Senhor. Às vezes eu não tenho descansado, porque às vezes a luta tem sido tão travada na minha vida. A luta tem sido tão difícil que eu tenho começado a olhar às vezes para mim mesmo. Eu tenho começado a olhar para a minha fragilidade diante do problema que eu tenho passado. Eu tenho começado a olhar o tanto que às vezes eu sou fraco. E aí quando a gente começa a cair, a gente tem que estar com nossos olhares no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando a gente está com os nossos olhos focados em Jesus, quando a gente está com a nossa mente conectada em Jesus, não importa a turbulência, não importa vendaval, não importa dificuldade, não importa crítica, não importa vale, não importa deserto, não importa levante, não importa doença, não importa nada, porque eu tenho certeza que no momento de Deus Ele vai agir sobre a minha vida. Porque eu tenho convicção que no momento certo Deus vai prover sobre a minha vida. Porque no momento certo
cuidado. Porque muitas das vezes, igual eu falei no início, a gente perde um pouco da presença do Senhor por causa das lutas que nós temos passado. Aqui em Salmos, número de Salmos 51, versículo 10 ao versículo 12, o salmista Davi vai estar conversando com Deus aqui, escrevendo este salmo, escrevendo este cântico, porque o salmo também são cânticos ao Senhor. E aqui no versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com o espírito voluntário. Às vezes, irmão, eu fico pensando quantas vezes a gente às vezes nem chora mais na presença do Senhor. Quantas vezes a gente não derrama mais lágrimas na presença do Senhor. Quantas vezes a gente não abre o nosso coração para a presença do Senhor. Porque a gente tem que se derramar na presença de Deus. A gente tem que abrir não só a nossa boca, mas abrir o meu coração e mostrar a Deus o tanto que nós carecemos da presença dele. Mostrar para Deus o tanto que às vezes a gente precisa de ser renovado, o tanto que a gente precisa de poder sentir de novo a alegria da salvação, sentir de novo a presença nos tomando cada dia mais. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que você sentir a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você conversar com Deus e saber que Deus está te ouvindo, e saber que Deus está te atendendo, e saber que Deus está provendo e providenciando sobre a tua vida. Porque eu creio, irmãos, que muitas coisas que às vezes eu deixei para trás, que às vezes eu deixei perdida no caminho, Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta. Igual o menino que o pastor estava louvando hoje: restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus vai restituir, porque Deus é poderoso, irmão. Ele pode restituir. Na palavra do Senhor vai falar sobre José. José era conhecido como um sonhador. José foi conhecido como se diz, o menor. E Jacó tinha um grande afeto para com José. E por causa disso, os irmãos de José começam a ter inveja sobre a vida de José. E uma coisa que é interessante sobre José é que você não vai ver José às vezes murmurar. Você não vai ver José reclamar. Você não vai ver José desistir da promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele. Você não vai ver José às vezes olhar para Deus e falar: Deus, vai, quando é que vai acontecer? Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu estou passando luta por causa do teu nome, eu estou passando provação por causa de ti, mas eu não vejo nenhuma solução aqui na minha frente. Eu não vejo nenhum escape, nenhuma válvula de escape neste momento para que eu pudesse alcançar a minha vitória. Você não vai ver José questionar com Deus, você não vai ver José reclamar com Deus: Deus, o que está acontecendo? Quando é que essa promessa que você me fez, eu vou alcançá-la? Você não vai ver José fazendo isso, mas você vai ver José
cada lugar que ele chega, ele continua fazendo o serviço dele calado. E Deus era com José, porque tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava em dobro. Quando ele chega na casa de Potifar, Deus abençoa a vida de Potifar. E quando Deus não queria mais que José ficasse ali naquela casa, a mulher de Potifar acusa José de ter tentado fazer coisas com ela, ao qual José não tinha feito. E José vai parar na prisão. Aonde dentro da prisão Deus levantou José. Até onde dentro da prisão Deus usa José. Até dentro da prisão Deus abençoa a vida de José. E você pode estar dentro da cova dos leões, como Daniel teve, dentro da fornalha. Mas a palavra do Senhor vai falar assim, que o quarto homem ele estava lá dentro junto com aqueles 3 homens. Junto com aqueles 3 homens, o quarto homem apareceu. E eles começaram a dizer, mas não eram 3, mas o quarto apareceu para que a vitória de Deus fosse concreta na vida deles. E ele também vai aparecer sobre a tua vida. Quando você pensar que não tem mais solução, é neste momento que Deus vai entrar com a providência sobre a tua vida. É neste momento que Deus vai transformar a tua causa. Aquela causa que você acha que está perdida, Deus vai trazer de volta. Aquela pessoa que às vezes da sua família, que se afastou da presença do Senhor e não está aqui hoje, Deus vai trazer essa pessoa de volta. Deus vai restituir a sua família. Deus vai trazer a tua parentela para esta casa. Deus vai trazer a tua parentela para servir a Ele juntamente com você. Deus vai trazer os teus filhos, os teus parentes, para que juntamente com você eles possam também adorar a Jesus. Porque Deus é poderoso. E não se preocupe, porque a palavra do Senhor fala assim que cada lágrima que nós derramamos na presença do Senhor não é em vão. Cada lágrima que às vezes a gente derrama na presença do Senhor, Ele está colhendo. E Ele está com os seus olhos atentos para as nossas dificuldades. Ele está com os seus olhos atentos para a nossa vida a cada dia. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos trazido. Até aqui o Senhor tem nos dado força para continuar na presença dEle. Porque não é fácil. E José, ele vai decifrar 2 sonhos, que é do padeiro-chefe e do copeiro-chefe.